Quem é? 4 vezes a integral da secante à quinta é igual a isso aqui, ó. Então, quem é a integral da secante à quinta? Quem é? Como é que fica? Como é que fica? 1/4 secante ao cubo vezes a tangente, tá certo? Mais o quê? Mais 3/8. 3/8 de quem? Vezes a tangente. Mais o quê? Mais 3/8 de quem? Do logaritmo natural do módulo da secante mais a tangente, mais uma constante, tá? A integral da secante aqui. Integração por partes, tá? A integral da secante à sétima. Mesmo procedimento usando integração por partes. Mesmo procedimento usando que integração por partes. Tá? Você vai chegar aqui e vai escrever integral da secante à sétima como o quê? Vezes secante ao quadrado. Tá? Aí faz integração por partes. Aí você vai chegar aqui com um múltiplo da integral da secante à sétima. Aí traz lá para o outro lado, tá certo? E vai aparecer aqui a integral da secante à quinta. Por isso é que eu digo, a integral da secante à sétima, ela se resolve usando a integração por partes e usando o valor da integral da secante à quinta. Então, processo recursivo. Um leva o outro, tá? O fato é, integral de potência ímpar da secante passa por integração por partes. E é recorrente. A integral da secante à terceira te dá a integral da secante à quinta. A integral da secante à quinta te dá a integral da secante à sétima. E assim por diante. Entendido? Tá? Vamos lá. Agora vejamos como fica a integral de potência de secante por potência de tangente. Controla o tempo aí. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Alguma dúvida? Hein? Tem que resolver expoente como melhor seria essa partes. Como é? Tem algum outro método que seja possível para resolver expoente ou melhor mesmo a integração por partes? Integração por partes. Tá? Não dá. Não há como outra saída. Fez o suco com chamariz? Fiz e ficou bom. Ficou bom? Joia. Tá? Ó. Agora vamos atacar esse caso aqui. Integral de tangente elevado a m vezes secante elevado a n dx. Tá? mn
com mn naturais. Tá certo? Então, primeiro caso é o caso em que o M. Primeiro caso é o caso que o M é ímpar. M ímpar, tá? M aqui ímpar. Então, esse caso aqui, vamos pegar o caso em que esse M aqui é ímpar. Tá? Na realidade, é o caso em que o M é ímpar e o N é par. Ou, desculpe, M é ímpar ou o N é par. Então, vamos ver o caso em que o N é ímpar. Exemplo mais simples. Integral, por exemplo, de tangente de x vezes secante ao quadrado em x. Por exemplo, aqui, ó. Tá? Qual é o expoente aqui? Qual é? É 1. Então, esse caso, você separa uma base da potência da tangente e uma base da potência da secante. Porque quando você chegar aqui, você fica com isso aqui como? Integral da secante de x vezes o quê? Tangente de x vezes secante de x integral em x. Não é? Por que eu faço isso? Porque eu vou usar a mudança de variável para transformar a integral trigonométrica numa integral polinomial. Qual é a mudança de variável aqui? Secante é quem? É u. Porque se você pegar u igual a secante de x, tá certo? Quem é du? Secante de x vezes a tangente de x integral em x. Então, essa integral aqui ficou o quê? Ficou o quê? Como é que virou? Essa integral virou o quê? Ó, virou a integral de quê? U. Integral de U. É ou não é? Ó, o U, isso aqui é U. Enquanto isso aqui, quem é? Deu mudança de variável na integral indefinida. Então, isso aqui ficou integral de U em U, que é quanto? Fácil, né? U2 sobre 2. Essa integral que você poderia fazer não ser tangente? Hã? Ou não ser tangente? Pode ser também. Tá certo? Com U sendo a tangente. Tá certo? O 2 sobre 2, que é quanto? Secante ao quadrado de x sobre 2, mais o quê? Mais uma constante. Agora é o caso em que o n é par também, né? Tá certo? Então, essa integral, vamos fazer como o colega disse. Qual foi a sugestão? Qual foi? Tangente de x vezes o quê? Secante ao quadrado de x, integral em x. Então, vamos lá. Qual é a mudança aqui? Qual é? U igual a tangente de x. Quem é du? Secante ao quadrado de x. Integral de x. Não é? E aí, como é que fica a sua integral? Fica a integral de quê? U
em U, que dá quanto? U2 sobre 2, mais uma constante. Mas quem é U? Tangente ao quadrado em x. Está. Não, é a mesma coisa. Vamos lá, que é a mesma coisa. Quem é a tangente ao quadrado? Secante ao quadrado menos 1. Isso aqui é secante ao quadrado em x menos 1 sobre 2. Mais uma constante. Então, quanto é isso? Dá secante ao quadrado em x sobre 2 menos 1 meio mais uma constante. Agora, uma constante mais uma constante. Secante ao quadrado em x sobre 2. Tá errado não, tá certo. Mesmo valor. Não pode... Tá? Tá bom? Porque lembra que é uma constante, ó. Tá aí, ó. É a mesma resposta. Mas parar em cima, né? Se eu parar, isso aí não tem problema, não. Tá? Então é o caso, eu estou estudando o caso em que, ó, estou abordando o caso em que, aqui nós estamos abordando o caso em que o M é ímpar, M é ímpar, ou N é par. Vamos pegar mais casos, tá certo? M é ímpar ou N é par. Por exemplo, a integral da tangente a terceira em x, tá certo? Vezes secante a terceira em x. Ó, o expoente da tangente é ímpar. Então, o expoente da tangente é ímpar, você separa o quê? Uma base da tangente e uma base da secante, para formar o DU. Porque como é ímpar, aí se eu tirar uma tangente da base aqui, vai ficar o expoente par. Tá? Então, e isso dá o que eu quero. Porque isso aqui eu vou escrever como sendo a integral da tangente de x, né, ao quadrado, tá certo? Tangente ao quadrado em x, vezes o quê? Secante ao quadrado em x, vezes o quê? Opa. Eu escrevi errado. Integral da... Problema de escrita. Tangente ao quadrado em x, vezes o quê? Secante ao quadrado em x, vezes... Tangente em x, vezes o quê? Secante em x em x. Aí a mudança vai ser o quê? Qual é a mudança? É U igual a... U igual a secante de x. U igual a secante de x. Por quê? Porque, ó, aqui eu vou ficar com a integral de quem? Quem é a tangente ao quadrado? Secante ao quadrado em x menos 1 vezes o quê? Secante ao quadrado em x vezes o quê? A tangente de x vezes a secante de x. Tá? Então, qual é a mudança? Qual é? U igual a secante. U igual a secante de x. Com isso, quem é DU? Secante de x vezes a tangente de x, integral em x. Tá? É essa a mudança. Então, com essa mudança de variável, a sua integral trigonométrica vira uma integral polinomial, que fica a integral de quem? De U2 menos 1
certo? Vezes o 2 du. Ó, isso aqui é o du. Mudança de variável na integral indefinida. Aí agora eu tenho integral polinomial. Que fica o quê? A integral de quem? De o 4 menos o 2, integral em 1. Tá? Que é quanto? O 5 sobre 5 menos o quê? O 3 sobre 3 mais uma constante. Mas quem é o? Secante de x. Então fica secante a quinta de x sobre 5 menos secante a terceira de x sobre 3 mais uma constante. Tá? Vê mais. Ó, integral da tangente a quarta em x vezes, certo? Secante a sexta em x dx. Esse caso é o caso em que o n é... O n é o quê? Par. O m não é ímpar. Se o m for ímpar, você, qual é o procedimento? Uma base da tangente e uma base da secante devem ser separadas. Devem ser separadas, tá? São esses casos que eu resolvi aqui. Agora, esse é o caso em que o m é par, mas o n é par. Então eu ainda estou nessa situação, certo? Só que no caso em que o m é par e o n é par, quer dizer, eu tenho a negação disso, mas eu tenho isso, aí você separa um quadrado da secante. Por quê? Porque você vai ficar o seguinte, você chega aqui, vai escrever como tangente a quarta em x, vezes o quê? Secante a quarta em x, vezes quem? Secante ao quadrado. E o que é que eu faço agora? Que transformará a integral trigonométrica na integral polinomial. Porque, lembre, como o expoente aqui é par, ao separar essa secante ao quadrado, o expoente continua sendo par. De modo que eu posso transformar a potência par da secante em termos, escrever potência par da secante em termos da tangente. Isso aqui vai ficar igual à integral da tangente à quarta, vezes o quê? Quadrado do quadrado da secante. Ó, fica secante ao quadrado em x, isso tudo ao quadrado, vezes o quê? Secante ao quadrado em x, integral em x. Tá? Que é igual a quê? A integral da tangente à quarta em x, vezes quem é secante ao quadrado?
É a tangente.